Olá, eu sou o Dom. Bem-vindo a mais uma leitura diária. Eu estou lendo o livro A Vida Intelectual e hoje eu vou iniciar o capítulo 2, que tem por título As Virtudes de um Intelectual Cristão. Subtítulo 1: As Virtudes Comuns. Eu poderia dizer: a virtude contém a intelectualidade em potência, pois conduzindo-nos a nosso fim, que é intelectual, a virtude equivale ao supremo saber. Podemos tirar disso muitas coisas. Poderíamos mesmo tirar tudo, pois a esse primado da ordem moral liga-se a dependência relativa do verdadeiro, do belo, da harmonia, da unidade e do próprio ser, a moralidade, que é assim aparentada ao primeiro princípio. Mas prefiro seguir uma estrada mais modesta. As qualidades do caráter têm um papel preponderante em tudo. O intelecto não passa de um instrumento. Sua utilização determinará seus efeitos. Não é evidente que, para bem reger a inteligência, várias outras qualidades são requeridas, além da própria inteligência? Instintivamente, todo espírito reto proclama que a superioridade de qualquer espécie inclui uma dose de superioridade espiritual. Para julgar com verdade, é preciso ser grande. Não haveria alguma coisa de chocante em ver uma grande descoberta feita por um canalha? A candura de um homem simples ficaria ofendida com isso. Escandalizamo-nos com uma dissociação que ofende a harmonia humana. Não acreditamos nesses joalheiros que vendem pérolas e não as usam. Viver junto da fonte sublime sem participar de sua natureza moral soa como um paradoxo. Usar do poder da inteligência e fazer dele uma força isolada, uma excrescência, parece-nos um jogo perigoso, pois toda força isolada no seio de um todo equilibrado torna-se vítima dele. Se o caráter decai, é de se esperar que o sentido das grandes verdades sofra as consequências. O espírito, não estando mais sob exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio, enveredará por caminhos desastrosos, e sabemos que um pequeno erro no início torna-se grande no fim. A força lógica poderá precipitar para baixo aquele cuja alma deixou discernimento sem salvaguardas. Daí tantas quedas estrondosas e tantos erros, muitas vezes geniais, de mestres desorientados. A vida é uma unidade. Seria muito surpreendente que se pudesse trabalhar plenamente em uma função negligenciando outra, e que viver as ideias não nos ajudasse a percebê-las. De onde provém essa unidade da vida? Do amor. Dize-me o que amas, e eu te direi o que és. O amor é o começo de tudo em nós, e esse ponto de partida comum do conhecimento e da prática não pode deixar de tornar solidários, em certa medida, os certos caminhos de um e da outra. A verdade aproxima-se dos que a amam, do que a acolhem, e esse amor não existe sem virtude. Por isso, apesar de suas possíveis taras, o gênio envolvido em seu trabalho já é virtuoso. Para chegar à santidade, bastaria que fosse mais plenamente ele mesmo. O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bem. Suas raízes comunicam-se, separados dessa raiz comum, e por isso menos arraigados em seu terreno. Ambos sofrem, a alma definha ou o espírito desfalece. Ao contrário, alimentando o verdadeiro, esclarecemos a consciência, fomentando o bem, orientamos o saber. Praticando a verdade que conhecemos, merecemos a que ignoramos, merecemo-la perante Deus, merecemo-la também por um mérito que coroa a si mesmo, pois todas as verdades relacionam-se umas com as outras, e sendo de fato a homenagem o que há de mais decisivo quando aprestamos à verdade da vida, aproximamo-nos das claridades soberanas e daquilo que delas depende.
Se embarco num afluente, chegarei ao rio, e daí ao mar. Examinemo-nos mais de perto essa doutrina tão importante, de tanta importância que já valeria ter produzido este ósculo apenas para recordá-la. Não é a virtude a saúde da alma? E quem sustentará que a saúde não interfere em nada na visão? Pergunte a um oculista. Um clínico inteligente não se limita a medir a curva do cristalino ou a receitar óculos, prescrever colírios ou asepsias locais. Preocupa-se com a sua saúde em geral, com a sua dentição, com seu estilo de vida, com suas vísceras. Não se espante se esse especialista em um órgão perguntar-lhe sobre as suas virtudes. A visão espiritual não é menos exigente. Acha você que pensamos somente com a inteligência? Não somos nós um feixe de potências, no qual elegemos, para isto ou para aquilo, o instrumento adequado? Pensamos com toda a nossa alma, afirmou Platão. Vamos até mais longe e afirmamos com todo o nosso ser. O conhecimento diz respeito a tudo que há em nós, desde a ideia vital até a composição química da menor das células, as desordens mentais de qualquer natureza, os estados delirantes, as alucinações, as astenias e as hiperstenias, as inadaptações ao real, de quaisquer espécies, provam abundantemente que não é somente o espírito que pensa, mas o homem todo. Como é possível pensar bem com uma alma doente, com um coração trabalhado pelos vícios, divididos pelas paixões, desorientado pelos amores violentos ou culpáveis? Há um estado clarividente de um estado cego da alma, dizia Gratry. Um estado são e, portanto, sensato, e um estado insensato. O exercício das virtudes morais diz-nos por seu turno São Tomás de Aquino, virtudes pelas quais são refreadas as paixões. É de extrema importância para adquirir a ciência. Concordo plenamente. Analisemos. De que depende, antes de tudo, o esforço da ciência, da atenção que determina o campo da pesquisa, concentra-nos nele e sustenta todas as forças que nele aplicamos. Em seguida, do juízo, que colhe o fruto da investigação. Ora, as paixões e os vícios diminuem a atenção, dispersam-na, desviam-na, e chegam ao juízo por meandros cujos percursos Aristóteles e muitos outros depois dele escrutaram. Todos os psicólogos contemporâneos concordam com isso. A evidência não permite nenhuma dúvida. A psicologia dos sentimentos reage à ação, mas também uma boa parte do pensamento. A ciência depende de nossas orientações passionais e morais. Apaziguar-nos é liberar em nós o senso do universal. Retificar-nos, liberar o senso da verdade. Analisemos mais. Quais são os inimigos da sabedoria? A ininteligência, evidentemente, pois tudo aquilo que dizemos dos vícios, das virtudes e de seu papel na ciência pressupõe sujeitos que têm no fundo a mesma natureza. Mas, além da estutícia, que outros inimigos você teme? Não pensa na preguiça, onde os melhores dons são sepultados? Na sensualidade que debilita o corpo e o torna pesado, nubla a imaginação, embota a inteligência, dissipa a memória? No orgulho que ofusca, ora obscurece e nos aprisiona de tal forma em nossa visão das coisas que a visão do universal pode nos escapar? Na inveja que recusa obstinadamente a luz provinda de outrem, na irritação que rechaça as críticas e aferra-se ao erro? Suplantando esses obstáculos, um homem de estudos
pode elevar-se mais ou menos segundo seus recursos e seu meio, mas atingirá o nível de seu próprio gênio, de seu próprio destino. Todas as taras mencionadas estimulam mais ou menos umas às outras, confirmam-se, ramificam-se, e são todas em relação ao amor, do bem ou ao seu desprezo. O que são os fios d'água entrecruzados em relação à sua fonte? A pureza do pensamento exige a pureza da alma. Eis uma verdade geral que nada pode abalar, que o neófito da ciência impregne-se dela. Subamos mais alto, e já que falamos de fontes, não esqueçamos a primeira delas. A mais segura metafísica ensina-nos que em seus ápices a verdade e o bem não somente estão interligados, mas são idênticos. Para sermos exatos, devemos dizer que o bem nesse caso não é, propriamente falando, o bem moral. Trata-se especificamente do desejável, mas um raciocínio leva-nos de um ao outro. O bem moral é o desejável medido pela razão e proposto à vontade como fim. Os fins se interrelacionam, todos dependem de um fim último, e é este que se une à verdade e identifica-se com ela. Junte essas proposições e verá que o bem moral, se não é idêntico à verdade sob todos os aspectos, dela depende, através dos fins do querer. Há, portanto, entre dois uma ligação mais ou menos frouxa ou estreita, mas infrangível. Não é através do que há de individual em nós que acedemos à verdade. É em virtude de uma participação no universal, a esse universal que é ao mesmo tempo verdadeiro e bom. Não podemos honrar como verdadeiro, unir-nos intimamente a ele, discernir seus aspectos e receber sua poderosa influência sem igualmente reconhecê-lo e servi-lo como bom. Suba a grande pirâmide por aqueles degraus gigantes que tão bem representam a ascensão à verdade. Se você subir pela encosta norte, poderá chegar ao topo sem aproximar-se da encosta sul? Permanecer longe dele é ficar nos níveis mais baixos, distanciar-se dele, andar enviesado e tornar a descer. Assim, o gênio da verdade tende por si mesmo a unir-se ao bem. Se dele se afasta, é em detrimento de seu impulso para as alturas. Bem-aventurados os corações puros, disse o Senhor, porque eles verão a Deus. Guarda a pureza de consciência, disse São Tomás a seu estudante. Não deixais de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. A obediência da alma, a fonte inefável. Suas disposições filiais e amorosas abrem-na à invasão das iluminações e dos ardores e virtudes. Amada e realizada como vida, a verdade revela-se como princípio. Vemos de acordo com o que somos. Participamos da verdade participando do espírito pelo qual ela existe. As grandes intuições pessoais vêm assim como o valor do aperfeiçoamento moral, do desapego de si e das banalidades rotineiras, da humildade, da simplicidade, da disciplina, dos sentidos e da imaginação, do empenho em alcançar os grandes fins. Aqui não se trata mais de provar sua habilidade, de fazer suas faculdades brilharem, como se fossem uma joia. O que se quer é comunicar-se com a origem da luz e da vida. Esse centro é abordado em sua unidade, tal qual ele é, adorado, e renunciamos ao que se lhe opõe para que sua glória nos inunde. Não será mais ou menos tudo isso que significa a expressão "os grandes pensamentos vêm do coração"?